Você já se sentiu preso em padrões mentais que parecem se repetir como um ciclo interminável? Já teve a sensação de que, por mais que tente mudar, algo dentro de você sabota suas decisões, suas relações, sua paz? Se a resposta for sim, você não está sozinho. Milhões de pessoas vivem nesse estado de prisão emocional sem perceber. E segundo Augusto Cury, existe uma chave simples, porém poderosa, para começar a quebrar esse ciclo: a repetição consciente de frases que reprogramam a mente. Mas atenção, não estamos falando de frases motivacionais vazias. Estamos falando de afirmações que, quando ditas com intenção, emoção e constância, têm o poder de alterar circuitos cerebrais, modificar crenças limitantes e ativar áreas da mente responsáveis pela autoestima, pela coragem e pela autorregulação emocional. Isso é neurociência aplicada, isso é psicologia prática, e isso pode mudar sua vida. A frase que Augusto Cury propõe como ponto de partida é: eu sou maior do que os meus medos, eu sou capaz, eu mereço viver com leveza. Essa frase, dita por 5 dias consecutivos, com presença e envolvimento emocional, pode iniciar um processo de transformação interna que vai muito além do que parece. Mas para entender por que isso funciona, precisamos compreender como a mente humana opera. O cérebro é uma máquina de repetição. Ele aprende por repetição emocional. Isso significa que não basta repetir algo mecanicamente. É preciso envolver emoção, visualização e intenção. Quando você repete uma frase com sentimento, seu cérebro começa a criar novas conexões sinápticas. Essas conexões são como trilhas em uma floresta. Quanto mais você passa por elas, mais elas se fortalecem. E quanto mais fortes, mais automáticas se tornam. Agora pense, quantas vezes por dia você repete frases internas como: eu não consigo, isso não é para mim, eu sempre erro, ninguém me valoriza? Essas frases são como veneno silencioso. Elas moldam sua identidade, suas decisões, sua energia. E o pior, você nem percebe que está repetindo. Elas se tornaram automáticas, e tudo que é automático pode ser reprogramado. Augusto Cury chama isso de síndrome do pensamento acelerado. Um estado mental em que a pessoa vive em constante agitação, ansiedade, cobrança e autossabotagem. Nesse estado, a mente não consegue descansar, não consegue se concentrar, não consegue se valorizar. E a única forma de começar a sair desse ciclo é desacelerar e reprogramar. Reprogramar não é apagar o passado. É escolher o que você quer carregar para o futuro. E essa escolha começa com palavras. Palavras que você diz para si mesmo. Palavras que você escreve. Palavras que você escuta. Palavras que você sente. Porque tudo que você sente com intensidade, o cérebro registra como verdade. Por isso, quando você diz: eu sou maior do que os meus medos, você está ativando a área do cérebro responsável pela coragem. Está desafiando o sistema límbico, que é o centro das emoções, e dizendo: eu não sou refém do medo, eu sou maior. E essa afirmação, dita com convicção, começa a criar uma nova narrativa interna. Quando você diz: eu sou capaz, você está ativando a memória de conquistas. Mesmo que você tenha falhado muitas vezes, seu cérebro guarda registros de vitórias. E ao repetir essa frase, você começa a acessar esses registros. Começa a lembrar que já superou obstáculos, que já venceu desafios, que já fez coisas incríveis, e essa lembrança fortalece sua autoestima. Quando você diz: eu mereço viver com leveza, você está quebrando o padrão de culpa, de cobrança, de sofrimento. Está dizendo para sua mente que você não precisa viver em guerra consigo mesmo. Que você pode respirar, descansar, sorrir, que você tem direito à paz, e essa paz começa a se tornar possível quando você acredita nela. Mas não basta dizer uma vez, é preciso repetir.
por 5 dias, de manhã ao acordar, à noite antes de dormir, durante o dia quando sentir ansiedade. E cada vez que repetir, envolva a emoção. Feche os olhos, respire fundo, visualize, sinta. Porque quanto mais canais você envolver, visual, auditivo, emocional, mais forte será o impacto. A neurociência chama isso de plasticidade cerebral. É a capacidade do cérebro de se modificar com base em experiências. E a repetição emocional é uma das ferramentas mais poderosas para ativar essa plasticidade. Quando você repete uma frase com emoção, você está literalmente moldando seu cérebro. Está criando novas trilhas, está apagando padrões antigos, está construindo uma nova identidade. E essa nova identidade não é baseada em perfeição, é baseada em consciência. Você não precisa ser perfeito para se sentir capaz. Não precisa ter tudo resolvido para viver com leveza. Não precisa eliminar todos os medos para ser maior do que eles. Você só precisa escolher o que quer alimentar. Porque tudo que você alimenta, cresce. Por isso, este vídeo não é apenas uma sugestão, é um convite. Um convite para que você assuma o controle da sua mente, para que você pare de repetir o que te destrói e comece a repetir o que te constrói. Para que você deixe de ser refém do passado e comece a ser autor do seu futuro. E esse futuro começa agora, com uma frase, com uma escolha, com você. A mente humana é moldada por padrões, e esses padrões não surgem do acaso. São construídos por experiências, emoções e, principalmente, pelas palavras que você repete para si mesmo. O que você diz internamente tem mais poder do que qualquer opinião externa. E é exatamente por isso que a repetição consciente de frases transforma não apenas o que você sente, mas também o que você vive. A frase "eu sou maior do que os meus medos", "eu sou capaz", "eu mereço viver com leveza", não é apenas uma sequência de palavras. Ela é uma ferramenta de ativação mental. Quando dita com intenção, ela aciona áreas específicas do cérebro ligadas à autorregulação emocional, à tomada de decisão e à percepção de valor pessoal. Isso é comprovado por estudos em neurociência cognitiva. O cérebro responde à linguagem com alterações químicas e elétricas que influenciam diretamente o comportamento. Vamos direto ao ponto. Repetir essa frase por 5 dias consecutivos, com envolvimento emocional, é como iniciar um processo de reconfiguração neural. Você começa a substituir trilhas mentais antigas, baseadas em medo, insegurança e autocrítica, por caminhos novos que favorecem coragem, autoestima e clareza. E essa substituição não é simbólica, é literal. Os neurônios criam novas conexões, e essas conexões alteram sua forma de pensar, sentir e agir. A repetição emocional ativa o sistema reticular ascendente, uma estrutura cerebral responsável por filtrar estímulos e definir o que é relevante para você. Quando você repete uma frase com emoção, esse sistema começa a priorizar pensamentos e comportamentos alinhados com essa frase. Ou seja, você começa a perceber oportunidades que antes ignorava, começa a reagir com mais equilíbrio diante de desafios, começa a se posicionar com mais firmeza em situações que antes te desestabilizavam. Augusto Cury chama isso de alfabetização emocional. É o processo de ensinar a mente a pensar com consciência, a sentir com equilíbrio, a agir com propósito. E essa alfabetização não acontece em livros, acontece na prática diária, nas escolhas internas, nas frases que você decide repetir. Porque tudo que você repete com emoção, você transforma em crença. E toda crença molda sua realidade. A frase "eu sou maior do que os meus medos" é um desafio direto ao sistema límbico, que é responsável pelas respostas emocionais automáticas.
Quando você afirma isso, você está dizendo ao seu cérebro que não será mais guiado por impulsos de fuga, por reações de pânico, por bloqueios internos. Você está ativando o córtex pré-frontal, que é a área da razão, da estratégia, da consciência. E essa ativação muda sua postura diante da vida. A frase "eu sou capaz" é um gatilho de memória positiva. Ela resgata experiências de superação, ativa registros de conquistas, fortalece a percepção de competência. Mesmo que você tenha enfrentado fracassos, seu cérebro guarda vitórias. E ao repetir essa frase, você começa a acessar essas vitórias, a se lembrar de quem você é, do que já fez, do que pode fazer. Isso fortalece sua identidade. A frase "eu mereço viver com leveza" é uma autorização interna. Ela quebra o ciclo de cobrança excessiva, de culpa silenciosa, de sobrecarga emocional. Ela diz ao seu sistema nervoso que você tem direito ao descanso, à paz, ao prazer. E essa autorização é essencial para que você comece a viver com mais equilíbrio, com mais presença, com mais liberdade. Mas não basta repetir mecanicamente, é preciso envolver emoção, visualização, intenção. Cada vez que você disser essas frases, imagine situações em que você se sentiu forte, capaz, leve. Traga essas imagens à mente. Sinta no corpo a sensação de poder, de merecimento, de paz. Quanto mais você envolver os sentidos, mais forte será o impacto. A repetição emocional também influencia a produção de neurotransmissores. Frases positivas ativam a liberação de dopamina, serotonina e ocitocina, substâncias que promovem bem-estar, motivação e conexão. Isso significa que, ao repetir essas frases, você está literalmente mudando sua química cerebral. Está criando um ambiente interno mais favorável à saúde mental, à produtividade e à qualidade de vida. Além disso, a repetição consciente fortalece o sistema imunológico. Estudos mostram que pessoas que praticam afirmações positivas têm níveis mais baixos de cortisol, o hormônio do estresse, e apresentam maior resistência a doenças. Isso acontece porque o corpo responde ao estado emocional da mente. E quando a mente está alinhada com frases de poder, o corpo se fortalece. A prática também influencia sua comunicação. Quando você repete frases que afirmam sua capacidade, sua coragem e seu merecimento, sua linguagem muda. Você começa a falar com mais clareza, com mais firmeza, com mais empatia. E essa mudança na comunicação transforma suas relações. As pessoas passam a te ouvir com mais atenção, a te respeitar com mais facilidade, a se conectar com mais profundidade. A repetição consciente também afeta sua postura corporal. O cérebro e o corpo estão interligados. Quando você afirma que é capaz, seu corpo responde com mais presença, com mais estabilidade, com mais energia. Você se movimenta com mais segurança, se expressa com mais autenticidade, se posiciona com mais autoridade. E essa postura influencia diretamente como os outros te percebem. Tudo isso acontece porque você decidiu repetir uma frase. Mas não qualquer frase. Uma frase que ativa sua essência, que fortalece sua identidade, que liberta sua mente. E essa decisão é o ponto de partida para uma nova forma de viver. Uma forma mais consciente, mais leve, mais poderosa. A forma como você se posiciona no mundo é reflexo direto daquilo que você acredita sobre si mesmo. E essas crenças não surgem do nada. Elas são construídas por repetições internas, por narrativas que você alimenta todos os dias. Quando você começa a repetir frases como "eu sou maior do que os meus medos",
Eu sou capaz. Eu mereço viver com leveza. Você não está apenas dizendo algo, você está reescrevendo sua identidade. Essa reescrita não é teórica, é prática. Ela se manifesta nas suas decisões, na sua postura, na sua linguagem, na sua energia. Você começa a dizer não onde antes dizia sim por medo de rejeição. Começa a se afastar de ambientes que não respeitam sua essência. Começa a escolher com mais clareza o que quer viver, com quem quer estar, o que quer construir. E essa clareza é resultado direto da repetição consciente. Augusto Cury ensina que a mente humana é como um editor de filmes. Ela seleciona cenas, corta trechos, repete falas, e se você não assumir o controle desse editor, ele vai repetir cenas de dor, falas de medo, trechos de insegurança. Mas quando você começa a repetir frases de poder, você muda o roteiro. Você começa a editar sua história com consciência, com coragem, com propósito. A frase "eu sou maior do que os meus medos" não é apenas uma afirmação, é uma declaração de independência emocional. Ela rompe com o padrão de submissão ao medo, com a tendência de evitar desafios, com a necessidade de aprovação externa. Ela diz ao seu cérebro que você não será mais guiado por impulsos de fuga, por pensamentos de incapacidade, por crenças de limitação. E essa ruptura se manifesta em atitudes concretas. Você começa a se posicionar com mais firmeza em reuniões, a expressar sua opinião com mais clareza, a tomar decisões com mais autonomia. Começa a se libertar da necessidade de agradar, da dependência de validação, da prisão da comparação. E essa libertação não é agressiva, é serena, porque vem da certeza de que você é suficiente. A frase "eu sou capaz" ativa o sistema de recompensa do cérebro. Ela estimula a produção de dopamina, que está ligada à motivação, à ação, à sensação de conquista. Quando você repete essa frase, você está dizendo ao seu corpo que vale a pena agir, que vale a pena tentar, que vale a pena construir. E essa mensagem se traduz em movimento. Você começa a sair da inércia, a enfrentar desafios, a buscar soluções. Essa busca não é impulsiva, é estratégica, porque a repetição consciente também ativa o córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento, pela análise, pela tomada de decisão. Você começa a pensar com mais clareza, a avaliar com mais precisão, a escolher com mais consciência, e essa consciência transforma sua vida prática, suas finanças, seus relacionamentos, sua saúde, sua rotina. A frase "eu mereço viver com leveza" é uma quebra de padrão profundo. Ela desafia a crença de que é preciso sofrer para merecer, de que é preciso se sacrificar para ser valorizado, de que é preciso carregar o mundo para ser reconhecido. Ela diz ao seu sistema nervoso que você tem direito à paz, ao descanso, ao prazer. E essa autorização muda sua forma de viver. Você começa a desacelerar sem culpa, a descansar sem justificativa, a sorrir sem medo. Começa a se permitir momentos de silêncio, de contemplação, de presença. E essa presença é poderosa, porque ela te conecta com o agora, com o que importa, com o que é real. Você deixa de viver no piloto automático e começa a viver com intenção. Essa intenção se reflete em tudo. Na forma como você se alimenta, como você se comunica, como você se relaciona. Você começa a escolher alimentos que nutrem, palavras que edificam, pessoas que respeitam. Começa a construir uma vida que te representa, que te fortalece, que te honra. E essa construção é diária, silenciosa, profunda. A repetição consciente também influencia sua percepção de tempo. Quando você vive em estado de ansiedade, o tempo parece correr, mas quando você vive com presença, o tempo se expande. Você começa a perceber detalhes, a valorizar momentos, a saborear experiências, e essa valorização aumenta sua sensação de plenitude, sua gratidão, sua conexão com a vida.
Augusto Cury afirma que a mente saudável é aquela que consegue desacelerar, contemplar, refletir. E essa saúde começa com frases que ativam estados mentais positivos. Frases que desafiam o caos interno, que organizam o pensamento, que fortalecem a identidade. E quando você repete essas frases, você está treinando sua mente para viver com mais equilíbrio, com mais lucidez, com mais poder. Esse treinamento não exige horas, exige intenção. 5 dias de prática consciente já são suficientes para iniciar uma mudança, porque o cérebro responde rápido à emoção. E quando você envolve emoção na repetição, você acelera o processo de transformação. Você começa a sentir os efeitos na forma como acorda, como reage, como se posiciona. Você começa a perceber que não precisa mais se esconder, se calar, se diminuir, que pode ocupar espaço, expressar ideias, viver com verdade, que pode construir relações baseadas em respeito, em reciprocidade, em presença, que pode dizer sim ao que te fortalece e não ao que te enfraquece. E essa capacidade de escolha é o maior sinal de maturidade emocional. Tudo isso acontece porque você decidiu repetir uma frase, mas não qualquer frase. Uma frase que ativa sua essência, que fortalece sua identidade, que liberta sua mente. E essa decisão é o ponto de partida para uma nova forma de viver. Uma forma mais consciente, mais leve, mais poderosa. A forma como você se comunica com o mundo é reflexo direto daquilo que você repete internamente. Quando você começa a afirmar com convicção, eu sou maior do que os meus medos, eu sou capaz, eu mereço viver com leveza, você não está apenas mudando sua mente, está mudando sua linguagem, sua energia, sua presença. E essa mudança afeta tudo ao seu redor. A comunicação não é apenas verbal, ela é corporal, energética, emocional. Quando você repete frases que fortalecem sua identidade, seu corpo responde com mais firmeza, sua voz ganha mais estabilidade, seu olhar transmite mais segurança. E essa segurança é percebida pelas pessoas, mesmo que elas não saibam explicar. Elas sentem, elas reagem, elas respeitam. Augusto Cury afirma que a mente emocionalmente saudável é aquela que consegue se expressar com clareza, sem agressividade, sem submissão, sem medo. E essa clareza começa com a forma como você se trata, porque ninguém se comunica com o outro de forma saudável se vive em guerra consigo mesmo. A repetição consciente de frases é o primeiro passo para pacificar essa guerra interna. Quando você diz, eu sou maior do que os meus medos, você está dizendo que não será mais guiado por inseguranças, por traumas, por bloqueios. Está dizendo que vai se posicionar, mesmo que a voz trema, que vai se expressar, mesmo que o ambiente seja hostil, que vai se manter firme, mesmo que tentem te desestabilizar. E essa firmeza não é arrogância, é maturidade. Essa maturidade transforma suas relações. Você começa a atrair pessoas que respeitam sua essência, que valorizam sua presença, que reconhecem sua verdade. Começa a se afastar de dinâmicas tóxicas, de conversas rasas, de vínculos baseados em dependência. Começa a construir conexões que te elevam, que te inspiram, que te fortalecem. E essa construção é resultado direto daquilo que você repete para si mesmo. A frase "eu sou capaz" ativa não apenas sua motivação interna, mas também sua capacidade de inspirar os outros. Quando você acredita em si, você transmite essa crença. E essa transmissão é contagiante. As pessoas começam a te ver como referência, como exemplo, como fonte de força. Não porque você se impõe, mas porque você se posiciona com verdade. Essa verdade é percebida na sua escuta, na sua fala, na sua presença. Você começa a ouvir com mais empatia, a falar com mais propósito, a estar com mais atenção.
E essa atenção transforma ambientes. Reuniões se tornam mais produtivas, conversas se tornam mais profundas, relações se tornam mais conscientes. Porque você deixou de viver no automático e começou a viver com intenção. A frase "eu mereço viver com leveza" é um divisor de águas. Ela desafia a cultura da sobrecarga, da pressa, da exigência. Ela diz que você pode viver com prazer, com equilíbrio, com paz. E essa paz não é passividade, é força, porque exige coragem para desacelerar num mundo que valoriza o excesso. Exige consciência para escolher o que importa. Exige presença para saborear o agora. Essa presença muda sua forma de trabalhar, de se relacionar, de viver. Você começa a dizer não para tarefas que te esgotam, para pessoas que te drenam, para hábitos que te adoecem. Começa a dizer sim para o que te nutre, para o que te inspira, para o que te representa. E esse sim é poderoso, porque é dito com convicção, com clareza, com liberdade. A repetição consciente também fortalece sua liderança. Não importa se você lidera uma equipe, uma família ou a si mesmo. A forma como você se comunica define o impacto que você gera. E quando você repete frases que afirmam sua força, sua capacidade e seu merecimento, você começa a liderar com mais equilíbrio, com mais empatia, com mais visão. Essa liderança não é baseada em controle, é baseada em influência. Você não precisa mandar, você inspira. Não precisa cobrar, você motiva. Não precisa impor, você convida. E esse convite é aceito porque vem de alguém que vive o que fala, que pratica o que ensina, que representa o que acredita. Augusto Cury ensina que o maior líder é aquele que consegue gerir a própria emoção. E essa gestão começa com frases que organizam o pensamento, que fortalecem a identidade, que pacificam a mente. Quando você repete essas frases, você está treinando sua liderança interna. Está se tornando referência para si mesmo. E quem é referência para si, se torna referência para o mundo. Essa referência não é construída com títulos, com cargos, com status. É construída com presença, com verdade, com coerência. E essa coerência é percebida em cada gesto, em cada palavra, em cada silêncio. Você não precisa provar nada, sua energia já comunica tudo. E essa comunicação é o que transforma ambientes. Você começa a perceber que não precisa competir, pode colaborar, que não precisa se defender, pode se expressar, que não precisa se esconder, pode se revelar. E essa revelação é libertadora, porque mostra quem você é, sem máscaras, sem filtros, sem medo. E quando você mostra quem é, você atrai quem está pronto para te ver. Tudo isso acontece porque você decidiu repetir uma frase, mas não qualquer frase. Uma frase que ativa sua essência, que fortalece sua identidade, que liberta sua mente. E essa decisão é o ponto de partida para uma nova forma de viver. Uma forma mais consciente, mais leve, mais poderosa. A repetição consciente de frases não é apenas uma técnica de desenvolvimento pessoal. É uma ferramenta de construção de realidade. Quando você afirma diariamente, eu sou maior do que os meus medos, eu sou capaz, eu mereço viver com leveza, você está moldando não apenas sua mente, mas também o mundo que você habita, porque a forma como você pensa determina a forma como você age. E a forma como você age determina os resultados que você colhe. Essa transformação começa internamente, mas se expande para todas as áreas da vida. Você começa a tomar decisões mais alinhadas com seus valores, a estabelecer limites mais claros, a construir relações mais saudáveis. Começa a se posicionar com mais firmeza, a se expressar com mais autenticidade, a viver com mais presença, e essa presença é percebida por todos ao seu redor. Augusto Cury ensina que a mente humana é capaz de criar realidades emocionais que se tornam concretas.
Quando você repete frases que afirmam sua força, sua capacidade e seu merecimento, você está criando uma nova narrativa interna. E essa narrativa se transforma em comportamento, em postura, em energia. Você deixa de viver como vítima das circunstâncias e começa a viver como protagonista da sua história. A frase "eu sou maior do que os meus medos" é um rompimento com o padrão de submissão emocional. Ela desafia a lógica da autoproteção excessiva, da evitação constante, da paralisia diante do desconhecido. Ela diz que você pode enfrentar, pode agir, pode construir, e essa ação não é impulsiva, é consciente, porque vem de uma mente que foi treinada para pensar com clareza, para sentir com equilíbrio, para agir com propósito. A frase "eu sou capaz" é uma ativação da memória de conquistas. Ela resgata experiências de superação, fortalece a percepção de competência, estimula a confiança interna. Mesmo que você tenha enfrentado fracassos, seu cérebro guarda registros de vitórias. E ao repetir essa frase, você começa a acessar essas vitórias, a se lembrar de quem você é, do que já fez, do que pode fazer. Isso fortalece sua identidade. A frase "eu mereço viver com leveza" é uma autorização para viver com prazer, com paz, com liberdade. Ela rompe com a crença de que é preciso sofrer para ser valorizado, de que é preciso carregar o mundo para ser reconhecido. Ela diz que você pode descansar, pode sorrir, pode respirar. E essa respiração é profunda, é consciente, é transformadora. Essa transformação não é teórica, é prática. Você começa a mudar sua rotina, seus hábitos, seus vínculos. Começa a escolher com mais clareza o que quer viver, com quem quer estar, o que quer construir. E essa construção é diária, silenciosa, poderosa, porque vem de dentro, vem da repetição, vem da intenção. A repetição consciente também fortalece sua visão de futuro. Quando você afirma diariamente que é capaz, que é maior do que seus medos, que merece leveza, você começa a visualizar um futuro mais alinhado com seus desejos. Começa a planejar com mais clareza, a agir com mais estratégia, a construir com mais consistência, e essa consistência gera resultados. Resultados reais, tangíveis, transformadores. Você começa a perceber que não precisa mais se esconder, se calar, se diminuir. Que pode ocupar espaço, expressar ideias, viver com verdade. Que pode construir relações baseadas em respeito, em reciprocidade, em presença. Que pode dizer sim ao que te fortalece e não ao que te enfraquece. E essa capacidade de escolha é o maior sinal de maturidade emocional. Augusto Cury afirma que a mente saudável é aquela que consegue desacelerar, contemplar, refletir. E essa saúde começa com frases que ativam estados mentais positivos. Frases que desafiam o caos interno, que organizam o pensamento, que fortalecem a identidade. E quando você repete essas frases, você está treinando sua mente para viver com mais equilíbrio, com mais lucidez, com mais poder. Esse treinamento não exige horas, exige intenção. 5 dias de prática consciente já são suficientes para iniciar uma mudança. Porque o cérebro responde rápido à emoção. E quando você envolve emoção na repetição, você acelera o processo de transformação. Você começa a sentir os efeitos na forma como acorda, como reage, como se posiciona. Você começa a perceber que não precisa mais viver em função de expectativas externas, que pode viver com autenticidade, com liberdade, com presença, que pode construir uma vida que te representa, que te fortalece, que te honra. E essa construção começa com uma frase, com uma escolha, com você. Tudo isso acontece porque você decidiu repetir uma frase, mas não qualquer frase. Uma frase que ativa sua essência, que fortalece sua identidade, que liberta sua mente. E essa decisão é o ponto de partida para uma nova forma de viver.
Uma forma mais consciente, mais leve, mais poderosa. Se esse conteúdo fez sentido para você, comente abaixo a palavra merecimento. E claro, se você quer continuar evoluindo com consciência, se inscreva no canal Pensando Positivo. Aqui, cada palavra tem propósito.